Oi, pessoal, tudo bom? Eu já deixei esse conteúdo para vocês, mas acho que é interessante a gente conversar um pouquinho mais, né? Sobre a questão de software. Eu sei que é um conteúdo que não tem um grau de complexidade grande, mas sempre alguma informação pode ajudar a enriquecer um pouco mais, né? O que a gente ia trabalhar. Então, eu acredito que todo mundo já tem o conceito de software, né? Bem, bem, digamos assim, já sabido praticamente, né? Todo mundo já tem essa noção do que qual é a diferença entre software, hardware, né? Vocês estão trabalhando, vocês têm noção disso porque vocês já estão há um tempo, né, no nosso curso e todo mundo já tem essa noção, realmente, né? Mas eu não sei se todo mundo tem a noção de peopleware, que é o terceiro dos três componentes de um sistema computacional. O que é peopleware? São todas aquelas pessoas que de alguma forma trabalham, né, direta ou indiretamente com o sistema computacional, tá? Então, a gente pode dizer o seguinte, que a gente tem né, os três componentes, eles não trabalham de forma separada, tá certo? É óbvio, né? As pessoas precisam alimentar os sistemas que, obviamente, estão todos instalados num determinado conjunto de hardware, tá ok? Bom, pessoal, então, indo adiante no nosso conteúdo, vamos trabalhar um pouquinho mais com os tipos de softwares existentes. Então, agora a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo, né, nessa questão de software. Vocês têm disciplinas muitas disciplinas de hardware, né? Acho que agora já no primeiro semestre, então a gente vai ver um pouquinho essa conceituação relativa a software aqui, tá? Então, assim, ó, vamos começar. Eu estou usando uma divisão de. Essa classificação que a gente está trabalhando aqui é uma classificação que um determinado autor trabalha, tá? Não são todos que dividem ou classificam desta mesma forma, mas eu acho interessante a forma como ele classificou. Então a gente tem o quê? Software de sistema ou básico. Tem gente que tem aquela assim, software básico, quer dizer que é um software muito simples. Não, não é essa a questão da palavra básico. Básico quer dizer o seguinte: é a base para os outros programas poderem funcionar, ou seja, a base para o sistema poder funcionar. Então, o sistema operacional é o, digamos assim, é o mínimo que eu tenho que ter para que eu possa instalar outros programas sobre ele, tá? E ele faz todo o gerenciamento da máquina, né? Ele é responsável por várias atividades dentro do nosso computador, tá? Então, assim, é nesse sentido, não é de simplicidade, e sim de formar a base para que outros sistemas possam ser instalados. Tá? Bom, daí a gente tem uma classificação de software aplicativo, e daí ele engloba praticamente, se a gente pode considerar, por esse autor, ele engloba os outros, tá certo? Então, o que que a gente tem? A gente tem umas subdivisões dos aplicativos. O que que eu tenho? Né? Software em tempo real. O que que é um software em tempo real? O software em tempo real, ele é totalmente dependente da questão do tempo, temporal. Ou seja, ele vai realizar uma determinada atividade no tempo disponível e não vai ficar, ele não pode ficar trabalhando quanto tempo ele quiser. Ele tem que dar uma informação, resolver um problema ou retornar alguma coisa em um determinado tempo. Por quê? Porque senão a informação deixa de ter importância. Por exemplo, um GPS. O GPS ele tem que dar o retorno para a gente a tempo. Não adianta ele ficar processando e processando e daí tu tá perdido, né? Não tem. Por exemplo, uma outra coisa, o controle de tráfego aéreo é a mesma coisa, né? Esse retorno tem que ser tão rápido porque senão a informação deixa de ter utilidade, tá? Não adianta, os aviões podem colidir se o retorno não for num tempo apropriado. Então, gente, sistema em tempo real não é que ele tenha que ser rápido, é que a informação tem que voltar, tem que retornar num tempo, o tempo de resposta do sistema tem que ser em tempo suficiente, né,
para que alguma, digamos assim, né, alguma, eu estou sendo meio trágica, mas alguma coisa não ocorra, né? A gente tem que ter o retorno em tempo, no tempo disponível. Eu não posso ficar usando o tempo que eu quiser para retornar uma determinada informação, tá? Os aviões podem colidir, né? Tem um outro exemplo aqui que eu coloquei, monitoramento de batimentos cardíacos, né? Se a gente não tiver um retorno do sistema de forma imediata, uma pessoa pode morrer também. Então, assim, ó, que fique claro essa diferença, digamos assim, essa peculiaridade desse tipo de software, tá ok? Sistemas em tempo comerciais, o que eles são, né? É uma classificação um pouco mais restrita, mas eles são mais voltados para a área administrativa, né? Folha de pagamento, controle de estoque, contas a pagar e receber. Então, são softwares bem específicos, digamos assim, tá? Aqui eu coloquei só para vocês terem uma ideia, né? Aqui eu não sei se alguém já instalou alguma vez, isso é um aplicativo, né, chamado Flight Radar 24, né? Ele localiza, você enxerga toda a malha aérea em tempo real. Ou seja, a gente está enxergando o avião que está passando por um determinado local naquele determinado instante. Esse é um exemplo de um outro sistema em tempo real, tá certo? Então vamos lá. Vamos adiante aqui. A gente tem algum outro tipo de software que dentro, né, dos aplicativos ainda, software científico e de engenharia, tá, gente? Então a gente tem muita gente que trabalha, né, utiliza a nossa área como uma ferramenta de trabalho, né, para pesquisas, para desenvolvimento, sistemas para a área de matemática, para a área de astronomia, simuladores. Então tem uma área toda, né, voltada para um processamento bem pesado mesmo, né? São softwares com um grau de complexidade bem grande, tá certo? E por incrível que pareça, tem bastante gente que utiliza a nossa área, né, para desenvolver coisas assim extremamente importantes, né? Talvez a gente nem se dê conta, tá? Bom, a gente ainda tem outra classificação bem interessante que são os softwares embutidos, tá? Eles são usados, né, dentro de muitas coisas que a gente utiliza, muitos equipamentos, né? Dentro da máquina de lavar roupa, computador de bordo, computador de aeronaves. Ou seja, as funções desse tipo de software são extremamente específicas, particulares para resolver um determinado problema, tá certo? Bom, então vamos adiante aqui nos nossos tipos de softwares, né? Aqui tem um exemplo, né? Só uma imagem. Na verdade, eu acho que eu vou mostrar muito rapidinho, só um trechinho muito curto para vocês, né? Que se a gente for pensar isso aqui, ó, eu só vou deixar um trechinho muito curto. Depois eu posso deixar o link para esse vídeo. Tem um aqui atrás de mim, aqui, ó, essa coisa gigante com esses pistões. E aí nós temos outros dois. Um deles, inclusive, está sendo usado agora. A gente fez uma brincadeirinha lá dentro para conhecer. Vocês vão ver agora. Vambora, hein? Se quiser botar também, ó, a direita. Tá? Eu voltando aqui, esse aqui é um exemplo de um software científico, né? É um software, é um simulador extremamente complexo, né? E que é utilizado para treinamento de pilotos, tá? Só deixei eu passar um pouquinho do vídeo, mas vocês encontram muito disso muito desses vídeos na internet, então só para a gente ter uma ideia, né? Bom, vamos adiante ainda, vamos continuar. Continuando ainda, a gente tem os aplicativos de escritório. Quais são eles? São os que nós vamos trabalhar, né? Durante a disciplina. Eu coloquei aqui o nosso exemplo, né? O exemplo do Microsoft Office, o exemplo que a gente não vai utilizar aqui na disciplina. A gente vai trabalhar com outro tipo de software, a gente vai trabalhar com as ferramentas do LibreOffice, tá certo? Mas são todos aplicativos de escritório, tá? Vamos lá, aplicação web. Ou seja, aplicação web também, né?
É muito abrangente, tem aplicações das mais diversas áreas, mas a característica delas é que elas têm, né, são voltadas para a utilização na web, tá certo? E a gente tem ainda outra classificação, que são os softwares para inteligência artificial, né, que né, a gente usa muitas coisas hoje em dia, né, sem se dar conta, né, que a gente, por exemplo, eu uso um assistente virtual, robótica, jogos, tudo isso, né, a gente pode dizer que são softwares que têm inteligência artificial, tá certo? Ou seja, elas tentam de alguma forma simular o raciocínio humano, tá certo? Então, deixa eu ver se a gente abre. A gente tem alguns robôs, né, extremamente sofisticados. Eu deixei um link aqui, eu não vou abrir agora. Assim como a gente tem robôs, né, e robôs que eu posso programar algumas coisas, né, inteligentes, né, dentro dele. Tem esse robozinho aqui, que é o Now. Eu não vou abrir agora, porque eu acho que, não sei se minha internet está funcionando direitinho. Mas, assim, esse robô é caríssimo. Ele custa alguns milhares de dólares, né? Mas ele tem uma programação extremamente sofisticada. Se vocês cliquem depois no link aí, vocês vão ver. Assim como eu tenho até, como a gente também tem, né, robôs que a gente não pode desenvolver esse tipo de programação. Mas esse a gente realmente pode fazer coisas bem avançadas, tá? Vamos adiante. Olha aqui, ó, uma outra coisa que vocês também não se deem conta, mas que são softwares inteligentes ou utilizam em algum grau a inteligência artificial, são os chatbots, né? Ou os nossos, né, assistentes virtuais, né? Então, vamos ver se a gente entra aqui né? Ou eu vou dar uma paradinha aqui e vou entrar para agilizar o processo. Só um pouquinho, né? Vamos. Bom, pessoal, já abri aqui para a gente não perder tanto tempo, né? Isso aqui, ó, a gente tem vários na internet. É o quê? Um assistente virtual. Qual é a característica de um assistente virtual? E a gente tem muitos assistentes com graus diferentes de, digamos assim, de qualidade no sentido de respostas, né? Quanto mais parecido com... Se a gente tiver aquela impressão que quem está conversando com a gente é um ser humano, melhor é o assistente virtual. Ele tenta simular um ser humano, né? O raciocínio humano. Se vocês repararem, eu fiz uma pergunta para ela respondeu aqui, né? Depois eu fiz outra pergunta, como você está? Oi, gostaria de ajudar, você pode perguntar o que quiser. Qual a sua idade? Vamos perguntar para ela. Confiro lá. Bueno, olha aqui, ó. Não foi muito assim, mas ela, né, respondeu alguma coisa, né? Mais ou menos coerente. Não era bem isso que a gente queria. Mas o que eu estou mostrando para vocês podem, né? Tem várias. Tem da Magazine Luiza, né? Tem um assistente bem divertidinho, bem legal. Tem várias empresas hoje em dia trabalham, né? Disponibilizam assistentes virtuais nas suas páginas, tá bem? Então, isso é um software, né? Da área de inteligência artificial. Ele tenta simular um ser humano, né? Na conversa, tá? Bom, vamos fazer uma divisão aqui, né? A gente vai falar rapidamente, né? Que a gente viu que existem os softwares básicos. Então, eu vou abrir aqui um pouco com vocês a classificação que a gente tem. A gente tem os sistemas operacionais e tem os tradutores. São dois grandes softwares, né? Dois tipos de softwares que fazem parte dos softwares básicos, tá? Eu vou entrar agora um pouquinho nessa parte aqui, dos tradutores, tá certo? Então, o que é um tradutor, pessoal? Um tradutor, ele é um programa que faz o quê? Que converte, né? Um programa numa linguagem de programação de alto nível para linguagem de máquina, tá ok? Então, ele tem essa finalidade. Por exemplo, vocês vão trabalhar com programação, se não me falha a memória, no segundo semestre, tá ok? Então, vocês vão programar numa linguagem, vocês vão lá mandar compilar, ou vamos dizer assim, vamos mandar traduzir, ele vai lá e vai gerar o programa de vocês numa linguagem de máquina, tá?
e daí o programa vai rodar, vai funcionar e a gente vai ver a execução do nosso programa. Bom, pessoal, então a gente tem só um conceito interessante que eu acho que é bem importante vocês pelo menos terem uma noção. O que é uma linguagem de programação, né? Quando a gente vai programar, a gente precisa conhecer o vocabulário daquela linguagem e todas as regras para construir. Eu não sei se algum de vocês tem experiência ou não, mas não se preocupem que semestre que vem vocês vão trabalhar com programação, tá certo? Então, a gente tem que saber toda a sintaxe daquela linguagem para poder escrever um determinado programa, tá? Se eu, por exemplo, escrever assim, ó, é que nem a gente raciocinar em português. Eu não posso escrever tudo errado, né? Até a língua portuguesa, ela é né, qualquer outra língua falada, a gente tem essa característica. Eu posso escrever de forma meio errada, falar de forma errada, que as pessoas entendem, né? Só que na máquina não funciona assim. Não existe eu escrever alguma coisa de maneira errada, né? Então, o que acontece? Dá erro, você não consegue executar o teu código. Você tem que escrever na sintaxe exatamente como ela é. Por exemplo, se eu disser assim, ó, if, né? If e o F é um comando de uma linguagem. Se eu escrever IFE, ele não vai reconhecer. Então, ele não vai conseguir executar o meu código, porque ele vai dizer que tem um erro de sintaxe, tá errado. Eu vou ter que corrigir para poder fazer a execução do meu código. Gente, eu vou interromper aqui e vou continuar no outro arquivo, tá? Porque eu não estou conseguindo estar com probleminha na hora de gerar os arquivos de vídeo. Se eles forem muito grandes, eu tenho problema. Então, eu vou finalizar por aqui e vou continuar em outro arquivo, ok?